Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria de trazer para essa tribuna aqui palavras, falas produtivas que visem a cada vez mais engrandecer essa casa. Boas notícias, mas infelizmente na área política e nessa área as coisas continuam muito fora do lugar. Na última terça-feira, dia 12, a Polícia Federal, encarregada de investigar os indícios de corrupção envolvendo o alto escalão desse governo golpista, concluiu que as investigações apontavam o presidente golpista Michel Temer como chefe de uma máfia montada para assaltar o Estado. Palavras da conclusão dessa investigação. De acordo com as provas colhidas pela Polícia Federal, Michel Temer associou-se a Eduardo Cunha, Gedel Vieira, Henrique Alves e Eliseu Padilha, Rodrigo Rocha Loures, Moreira Franco, para praticar autos ilícitos em troca de propina dentro de vários órgãos públicos. Os órgãos públicos escolhidos para essa organização criminosa, OCRIM, ainda de acordo com a própria Polícia Federal, palavras da Polícia Federal, foram principalmente Petrobras, Caixa Econômica, a minha empresa, onde eu construí minha vida, a Câmara dos Deputados, a hidrelétrica de Furnas. Michel Temer sozinho teria lucrado com essa propina 31,5 milhões de reais. Em razão do que foi apurado pela Polícia Federal, o Procurador-Geral da República denunciou Michel Temer na quinta-feira passada ao Supremo Tribunal. A Rede Globo, hoje, do Bom Dia Brasil, a mesma rede que apoiou, que levou Michel Temer ao golpe e ao poder, dedicou grande parte do seu jornal a tratar da delação que incrimina Michel Temer naquilo que foi chamado de o quadrilhão. E segundo o delator da Odebrecht, a propina teria sido combinada em reunião com Michel Temer e aliados. O jornal cita todas as informações da perícia teriam sido anexadas ao inquérito e que concluiu pela existência de uma organização criminosa com integrantes do PMDB. A promessa do pagamento, segundo o jornal diz, da propina teria sido feita em uma reunião no escritório do próprio Michel Temer, no dia 15 de setembro de 2010, e contou com a presença dos executivos da Odebrecht, Márcio Braga e Rogério Araújo, do operador do PMDB, João Augusto Henrique, e dos políticos Michel Temer, atual presidente golpista, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Márcio Faria deu detalhes do encontro na delação premiada, fechada no dezembro do ano passado. Disse ele: entramos numa sala maior e naquela sala estava presente Michel Temer. Naquela sala estava presente Michel Temer. Ele sentou na cabeceira como se fosse aqui. Eu sentei aqui, o Rogério sentou aqui, ele indica claramente os lugares. Do lado de cá estava o Eduardo Cunha, o Henrique, o deputado Henrique Eduardo Alves e o João Augusto mais atrás. E assim que chegamos, ficamos na reunião, cita o relato. Segundo o Márcio Farias, ficou acertado que a Odebrecht pagaria ao PMDB uma propina de 4% do valor celebrado pela Petrobras em 26 de 10 de 2010, no valor de aproximadamente 200 milhões de dólares, e a propina seria de 32 milhões de dólares. Propina, deputada Benedita, de 32 milhões de dólares, dita claramente pelo delator, apontando o local, apontando a hora, apontando quem estava na reunião e, inclusive, em que local da mesa estava sentado cada um desse componente dessa quadrilha. No depoimento ao Ministério Público Federal, o Márcio Faria disse ainda que desse total de 32 milhões de dólares destinados ao PMDB, da Câmara dos Deputados, identificou o depósito com os cognomes de Tremito e Mestre. 200 milhões de dólares foram pagos no exterior, enquanto o equivalente aos outros 11,2 milhões de dólares foram pagos em espécie aqui no Brasil.
Quem sabe se parte dessa não é daquela mala que saiu correndo aí atrás de um táxi, ou daquelas malas repletas de dinheiro que estavam naquele bunker lá da Bahia. Depois de analisar milhares de documentos e fazer confronto deles com as planilhas entregues pela Odebrecht, a Polícia Federal concluiu de fato que houve pagamento de propina no exterior para o grupo do PMDB na Câmara. O dinheiro foi depositado em 2 contas bancárias. Na verdade, essa é a segunda vez que Michel Temer é denunciado no STF. A primeira denúncia, no qual era suspeito de ter cometido crime de corrupção, com amplas provas colocadas à disposição nossa aqui nessa casa, os senhores lembram, ela foi barrada aqui na Câmara em função do alto poder de negociação que esse golpista, presidente Temer, teve aqui nesta casa. Aquela primeira denúncia estava relacionada com a mala de dinheiro que foi entregue pela JPF ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. E agora, a segunda denúncia, por formação de quadrilha amplamente comprovada pela Polícia Federal e obstrução da Justiça, está para vir para essa casa. E aqui foi dito recentemente, nesta mesma tribuna, que muitos parlamentares rogam para que essa denúncia não seja acolhida, para que não venha para essa casa, porque a vergonha aqui neste palanque vai ser muito grande. A cara ou a coragem que teve alguns parlamentares de evitar o mínimo que o cidadão brasileiro comprometido com o voto popular que lhe deu para vir nessa casa deveria ter, que era aceitar que qualquer ato de corrupção, principalmente por qualquer líder ou qualquer membro do alto escalão desse governo, tivesse que ser apurado. Não é condenado, não é inocentado, mas é apurado. Teria que ter dessa casa a aquiescência para que a justiça seja feita e a lei seja cumprida, que é o dever da justiça e nossa de mandar apurar. Nós aqui bloqueamos, nós aqui dissemos não se apura, porque o país está estável, mais estável do que está. Como está a economia, como é que está aqui o índice de desemprego, o país está caindo, pagando dívidas altíssimas, com esse compromisso de barrar essas denúncias, e nós aqui estamos aguardando. Mas os parlamentares que votaram favoráveis estão com medo, porque tem que prestar conta para a sociedade no ano que vem, e nos seus estados, nos seus rincões, nos interiores, tem fotos, o povo está colocando, esses parlamentares não estão ao lado da justiça, porque querem que apure essa denúncia somente depois que ele saia, deputada Benedita. Não há razão, ela tinha que ser apurada agora, porque o país não pode estar pagando esta conta altíssima com a paralisação dos seus investimentos, cortes de tudo quanto monta e em todo lugar, venda do nosso patrimônio, das nossas terras da Amazônia, privatizações, e aí cortando dinheiro para investimento do PAC, e como ele quer gerar emprego? Que economia é essa? Que quer aumentar o número de empregos, cortando investimento? Eu não sou economista, eu sou de formação engenheiro civil, mas na minha faculdade, na minha vida pública, eu aprendi que se gera emprego é com investimento, não se gera emprego com corte. E esse governo golpista está na contramão, pagando esse golpe, pagando essa conta dos bloqueios aqui, dos interesses maiores da sociedade brasileira. É que se tenha transparência, é que se tenha coragem de investigar, seja quem seja, principalmente quem tem que estar numa posição ilibada, que é o presidente da República, que contra ele não pode pairar nenhuma dúvida, tem que ser tirada. E para que seja tirada uma dúvida contra o presidente ou contra qualquer cidadão, tem que ser apurado. Dar-lhe a ele o direito de defesa, mas dá também à justiça a oportunidade de apurar. Portanto, é lamentável que eu venha aqui nesta tribuna e não possa, como eu disse aqui no começo, dar boas notícias, falar de pautas progressistas, falar de investimento, falar de respeito ao trabalhador, falar de dignidade ao trabalhador, falar de ganho de direitos
e não retrocesso de retirada de direito. E tenho aqui que vir ler para vocês. Por isso, senhor presidente, ler aqui palavras para vocês, ditas na televisão, por um jornal que levou esse presidente à República, não por mim. As palavras que eu usei aqui, praticamente todas, de acusação não são minhas, são da Polícia Federal, são da própria Rede Globo, que está aqui colocando para a sociedade o que nós temos e o que nós devemos. Portanto, eu quero aqui rogar aos parlamentares, nessa casa aqui, que ouçam a voz do povo, ouçam a voz da Justiça, ouçam a voz do Ministério Público e apuremos, sim, qualquer desvio de conduta, principalmente de um governo, de um presidente Temer, que nem regalia tem e nem legitimidade tem. É um presidente golpista. Muito obrigado, senhor presidente.